Graça e paz, igreja. É uma honra estar aqui compartilhando um pouquinho sobre a palavra do Senhor, principalmente sobre um tema que Deus vem ministrando bastante no meu coração durante esse momento de pandemia, que é sobre atitude. E como versículo base, eu queria deixar Filipenses 2,5, a qual ele relata que devemos ter atitudes semelhantes à de Cristo. De uma cela de prisão em Roma, o apóstolo Paulo escreveu sobre as atitudes que a juventude, o cristão, deve tomar diante da sociedade. Lá em Filipenses 1,27, ele descreve que devemos viver de maneira digna o evangelho de Cristo. Nem sempre vamos controlar as circunstâncias, o momento que estamos vivenciando, mas sempre vamos controlar nossas atitudes. O nosso hábito transforma, desenvolve nosso caráter, e o nosso caráter desenvolve nossas ações. Não importa o momento, a circunstância, a frustração que você deve estar passando. Você deve ter atitudes semelhantes à de Cristo. Você deve ser firme e deve estar lutando pela fé. Cada vez que tentamos controlar as circunstâncias, controlar o momento e até as pessoas ao nosso redor, estamos tentando provar que queremos ser um Deus. Mas como criaturas, temos plena consciência que nunca seremos o Criador. Deus não quer que nos tornamos deuses. Ele quer que nós nos tornemos semelhantes a Cristo, com nossas atitudes, tendo suas atitudes, seu caráter e seus valores. Em Filipenses 2:3-11, ele relata o seguinte: não sejam egoístas, nem tentem pressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procure apenas o próprio interesse, mas procure-se também os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou de si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra. E que toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Cada vez, em Romanos, ele continua o seguinte: pois pela graça que foi dada, digo a todos vocês, ninguém obtenha de si mesmo o conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha o conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Jesus, em todo o seu tempo que ele permaneceu na terra, ele teve atitudes perfeitas. Ele orou sobre tudo e se preocupou com nada. Sei que muitas vezes somos levados pela ansiedade, pelo medo e até pela pressão da própria sociedade, que hoje em dia impõe muitas coisas, principalmente à juventude. Mas devemos ter consciência de que Deus tem um plano traçado para cada um, desde o ventre da nossa mãe, e devemos ter atitudes semelhantes à de Cristo aqui na terra. E devemos também buscar e confiar a orientação de Deus sobre cada aspecto das nossas vidas. Em Filipenses 4:6-7, Deus fala o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com coração de graça, apresente seus pedidos a Deus. Um exemplo de atitude que podemos observar na Bíblia é o próprio Noé. Noé, ele tinha uma intensidade, uma comunhão intensa com Cristo. Ele possuía um caráter íntegro e justo, na qual a sociedade onde ele vivia era totalmente corrompida pelo pecado. Mas ele foi sensível e ele teve atitude de botar em prática o que Deus mandou. Ele teve obediência ao Senhor. Se ele não tivesse a sensibilidade e a atitude de colocar em prática o que Deus mandou, ele não tinha construído uma arca e não teria salvado sua família, a sua casa e os animais. Temos diferentes dons, diferentes hábitos e até mesmo atitudes e caráteres. Mas, como descreve em Romanos 2:6, se você tem um dom de servir, vá e sirva. Se você tem um dom da palavra, vá lá e pregue. Se você tem de liderar, vá lá e lidere. Mas lidere, tenha atitudes
com zelo, não para agradar homens, coisas terrenas, mas sim para agradar um que merece, que é o Jesus Cristo. Uma vez uma pessoa sábia me falou o seguinte, que devemos ser uma árvore no jardim, porém uma árvore com raízes profundas. Porque quando temos uma árvore com raízes profundas, qualquer vento que atingir ela vai permanecer intacta, porque ela tinha uma sustentabilidade no solo. Ela era rica. Quando uma árvore ela ocupa mais espaço ao solo, ela é mais espaçosa, suas raízes são mais grossas, ela aguenta qualquer circunstância. Ela continua forte, porque ela tem algo para se sustentar. Quando uma árvore, ela possui raízes superficiais, aquelas raízes frágeis, qualquer circunstância que ela enfrentar, ela vai se quebrar. Ela vai sair da sua estrutura, porque ela não tinha algo para se sustentar. É a mesma coisa como nós. Nós somos uma árvore num campo frutífero, num jardim. Nós somos uma árvore no meio de um jardim. Nós devemos ser frutíferos, devemos ter raízes profundas e espalhadas para que possamos crescer saudáveis e firmes na palavra, para criar frutos. E esses frutos ser vidas, cheias da graça do Espírito Santo, ser frutos que não murcham rápido, mas frutos que permanecem lá em qualquer circunstância, que frutos que tenham sede, frutos que sejam nutritivos. Porém, quando aquela raiz ela é fraca, ela é superficial, aqueles frutos que a árvore vai dar, ela vai ser murcha, não vai ser nutritivo. Elas vão morrer rápido. E eu lhe pergunto nesse dia, você quer ser que tipo de árvore? A árvore que tem raízes profundas ou aquela árvore que é bela do solo acima, mas que suas raízes são fracas? Nós devemos, como cristãos, ser uma árvore cheia, uma árvore com raízes profundas, porque temos um Deus, temos um Criador. E quando nós entendemos que temos Deus como Criador, nossas raízes começam a ser profundas. E os frutos que vamos dar vão ser frutos cheios, frutos bonitos, frutos saudáveis, frutos que não se cansam. Seja uma árvore frutífera no seu jardim. Sejam atitudes semelhantes à de Cristo. Independente de onde você esteja, independente da situação que você esteja, coloque em prática o que Deus mandou. Eu creio que durante esse momento de pandemia, Deus está fazendo com que nós refletimos sobre nossa vida. Não só como nossa vida aqui terrena, mas nossa vida espiritual. Eu aproveitei esse tempo para me conhecer ainda mais com Deus, aumentar minha atitude com Deus, de ter aquela intimidade com Deus. E eu creio que ao voltarmos dessa pandemia, eu creio que você que está me escutando vai ter uma atitude diferente do que a que você tinha antes. Você vai ter a atitude de escutar a palavra de Deus e botar em prática. Você vai botar em prática. E creio que você vai fazer a diferença na sua geração. Amém? Seja uma árvore frutífera. Tenha suas raízes profundas na palavra. Seja uma atitude de vocês a mesma de Cristo. Eu oro para que essa palavra, do mesmo jeito que me tocou, venha estar tocando você esse dia. Para que você venha entender o seu real motivo de estar respirando. Deus lhe concedeu uma graça. Então tenha atitudes semelhantes à de Cristo. Não importa pelo que os outros vão dizer. Sei que a sociedade vai impor muitas coisas para você, mas é aí que você faz a diferença. A partir do momento que você tem a atitude de ser semelhante a Deus, você está tomando a atitude de caráter de Cristo. Tenha um caráter de Cristo que você vai ter a atitude. Que Deus venha estar ministrando o seu coração, do mesmo jeito que ministrou ao meu, e muito obrigada.